pensando aqui. Complicou, hein? Porque, sinceramente, eu não estava esperando a vitória do Lanús ontem. Eu não vi o jogo não, tá? Acabei de ver agora as estatísticas, parece que o Melgar não acertou um chute no gol, mas eu tava imaginando um empate, né? Pelo menos um empate. E aí o Vasco teria a possibilidade, ganhando hoje, de assumir a liderança do grupo. Família, será que a gente vai ter que começar a olhar pra cá? Que isso, Thiagão? Os grupos da Libertadores. Já passar a analisar aqui os terceiros colocados. Olha aí, nesse momento tem Botafogo, Barcelona de Guayaquil, Flamengo, Alianza Lima, Bucaramanga, assistiu o Bucaramanga jogar contra o Fortaleza, time de força física, Atlético Nacional, Bolívar e Clube Deportivo San Antônio. E você vai falar, Thiagão, mas tu tá sendo ousado, hein, moleque? Porque se o Vasco dá mole hoje, pode até complicar também a segunda colocação do grupo. Verdade. Verdade. Por isso a gente vai falar muito sobre tudo isso aqui, o resultado do Lanús, o jogo de hoje. Parece que o Felipe vai, entrar em campo com força máxima, não vai poupar ninguém. Vamos trocar uma ideia aqui também, claro, sobre Fernando Diniz. Saiu uma informação agora há pouco do Diogo Odantas do O Globo falando sobre toda essa situação que está demorando. Tem a mídia lá do México falando do Brian Rodrigues. Será que tem alguma possibilidade? E quero trazer aqui também uma resenha do Charla Podcast, né? Estavam debatendo lá, Cantarelli, tem um torcedor do Fluminense lá, o Enzo, que me parece que é vascaíno. E se o Diniz não acertar? A melhor possibilidade para o nosso Vascão no mercado. Eu quero a sua opinião e vou deixar a minha aqui também. Então chega aí, família vascaína, que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha. Como eu não tive a oportunidade de parabenizar a molecada, os crias, os jogadores do Sub-17 do Vasco, que ontem, conquistaram a Copa do Brasil, teve um problema, no YouTube com alguns canais e ontem eu não consegui subir nenhum vídeo. Até o vídeo, eu até pedi desculpa pra galera que de repente, por que isso, Thiago, não viu o jogo do Lanús e tal? Porque o vídeo que eu gravei ontem às 11 horas da manhã saiu hoje às 7 horas, por esse problema que teve no YouTube. Então ontem eu não consegui gravar o vídeo, e parabenizar a molecada que conquistou essa competição aí nos pênaltis, família vascaína. Pra cerveja, beber, comemorar, é campeão, tá carente, você sabe que eu tô muito carente ainda, por sinal. Mas é isso, família, poxa, é um resultado muito importante, O Vasco sempre aí nas competições, estadual não, tá sempre beliscando aí os títulos, mas nessas competições de nível nacional, vira e mexe, fica no meio do caminho, chega longe, mas dessa vez, bateu o campeão, e é aquela resenha que a gente sempre tem aqui, visando também ali o time principal do Vasco, naquele jogo contra o Palmeiras. Eu pontuei isso aqui, poxa, se não tem nenhum moleque aí do Sub-17, do Sub-20 pra correr, que é habilidoso, que possa dar uma dinâmica, pro time profissional, pelo menos ali num primeiro momento, já que você não pode contar com o Teixeira pra fazer isso, não pode contar com o Jean Davi pra fazer isso, porque eles não vão entregar nesse sentido. E aí, conquista aqui um resultado interessante, é bom, nesse momento Felipe, Marcelo Santana, Pedrinho, a galera que faz parte do departamento de futebol, caso o Diniz também, possa olhar aqui pra molecada pra, poder contribuir nessa questão que a gente pede muito aqui de intensidade, de velocidade, do 1 contra 1, com certeza, Um outro dia um amigo até me mandou mensagem lá no Instagram, Thiago, no que você tá falando aí, tem sim, tem um tal de Juninho lá, que eu não acompanho, assisti a molecada na Copinha, mas eu não acompanho muito futebol de base do Vasco, pelo tempo, pela correria, mas, cara, belo resultado aí, título, e parabéns pra molecada aí do Sub-17, família Vasco? Até arrepia aqui, a gente profissional, como vai chegar isso, família? Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente trocar uma ideia sobre o Fernando Diniz. Mas antes, família vascaína, eu gostaria de passar essa resenha, aqui do Charla. Caso o Diniz não acerte com o Vasco, 2 milhões, 1 milhão, 1 milhão e pouco, é o que ele ganhava no Cruzeiro, não vai dar pra pagar isso? Já pensou nessa possibilidade? Um outro treinador, na sua visão, a galera do Charla debateu isso aqui, tá na tela. Seja prático, Enzo. Se você fosse o executivo do Vasco hoje, nesse momento, tem que tomar uma decisão. Tem que tomar uma decisão. Pedrinho entregou no teu colo. Diretor, resolve. Você tem ali Caixinha, tem um suposto aí que assumiu a seleção. Pepa, BKSS, né? Não, Equador. Seleção do Equador. Todos graças ao BKSS Fluminense, não pode. Isso aí, Fluminense só pleno leque, demitindo o técnico. Sendo que você já tomou um não. Na caixinha... Sendo que você já foi no 3 portugueses aí. E não deu, 2 milhões Caixinha, não dá. Antônio Oliveira e Pepa. Aí ele falou assim, meu diretor, 2 milhões não dá. Baixa esse sarrafo. Aí pode trazer alguém. Isso aí
pode acontecer. Aí você tem esses nomes que eu citei que trabalharam agora, e tem alguns outros brasileiros aí. O Filipão voltou a ser coordenador do Grêmio. O Luxemburgo tá negociando, pode ser coordenador do Santos, não é ainda. O Ramondinho, né? eu já vi Ramon tweet Dias. seu elogiando o Pepa, mas em 2023. Você iria em algum desses nomes, desses 3 estrangeiros? Eu iria no Caixinha. Dentre esses Não é três, momento eu pra iria no pensar Caixinha. fora? Fora da caixa? Fora da caixinha. Eu iria também de iria no Caixinha Eu também. prefiro Caixinha que os outros dois. E brasileiro? Dá tempo pra trabalhar. Pô, brasileiro, irmão. Você viu que o Barbieri foi demitido? Não, o hoje? Barbieri. Não começa, não. 4x1. Eu vou te falar, pra mim, de verdade, o Jair ele merece uma parada melhor, mano. Começou, Mas merece. Não, pô. não precisa ser o Vasco, não. Mas eu acho que ele merecia. Osvaldo o trabalho Oliveira melhor. tá aí, ó. Não, o Osvaldo ele fala que tá no mercado, mas parece que não tá. Tipo, né? o Antônio Oliveira fez um bom trabalho no Cuiabá, foi pro O Corinthians. Corinthians foi um passo errado que ele deu. A gente falou sobre isso aqui, né? No momento que. Quem é o Antônio? Vamos. Mas assim... Mas não sempre tem aquele passo que não tem como Cavalo negar. passou E esse pra cara. Caixinha foi ir pra bem loucura no- do Corinthians é foda, né? O Caixinha foi bem no Bragantino e teve uma proposta no É Santos. igual, por exemplo, o qualquer Jair. técnico que hoje, por exemplo, desses brasileiros aí que a gente tá falando, passar o Vasco, mano, tem que pegar, mano. Tipo assim. Lembrando o Bragantino O Zé que- saiu do Criciúma, né? Bragantino que pode ser... Né? O Zé Ricardo? Sabe que esse homem- Não, não. Jorginho Fez um também bom tá sem trabalho no clube. Vasco. Zé né? Ricardo e Rafael Paiva nos últimos anos são os 2 melhores Por que trabalhos ele do não quer Vasco. o Zé Ricardo? Por que ele não quer o Zé Zé Ricardo? Ricardo levou o Vasco pra Libertadores, tá? clube Por que tu não quer o Zé Mas Ricardo? Vou ver aí. Isso é um fato. O Zé Ricardo não tá 2 milhões. Não, mas cara... Mais ou menos. Mas, cara, o que? O Quanto Zé é que tá Ricardo aí no não mercado é... de Libertadores? Eu acho Não é nome pro Vasco. Transfermarkt. O Pepa. Meu parceiro Danilo, lá do grupo de membros. Você sabe o nome, né, irmão? Você sabe o nome. Mr. Paiva. Brincadeira, família vascaína. Tô zoando. Assim, é um bom debate, né? Uma excelente resenha. Um outro nome, né? O Antônio Oliveira, me parece o Vasco já teve uma reunião com ele no início do ano, né? Foi o nome que o Vasco cogitou. A galera fala do Jorginho, né? O Pepa, que foi demitido agora, do esporte também. Caixinha, eu não contrataria, né, o Caixinha. A gente tá vendo aí, né, o que o Santos está passando em relação a valores. Multa e fez um péssimo trabalho, vem de 2 trabalhos aí que, cara, sinceramente, né, no RB Bragantino, na reta final e agora no Santos. E é aquilo que a gente comenta, não tá fácil, não é fácil contratar aí um novo treinador, levantar aí a possibilidade do Jair Ventura, né, que tá trabalhando lá com o JP no Avaí. Entendo que não é fácil, ainda mais dentro das condições do Vasco. Claro que você pode pontuar que o Vasco me parece que está disposto, né, a pagar um pouco mais no Fernando Diniz. E por isso que eu falo aqui, dentro das opções, eu gosto do nome do Fernando Diniz. Na minha visão, é a melhor opção e até analisando as características do elenco do Vasco. Porque assim, cara, você pode contratar esses jogadores, ó, esses treinadores aí, né, como Jair, Jorginho, Wagner Mancini, levantaram aí o nome também, só treinador, né, de uma prateleira abaixo aí, né. Mas o Carille também, sinceramente, o Carille também tá nessa prateleira aí. Mas eu acho que esses treinadores, cara, e aqui não é pra falar que é pra fazer um grande trabalho ou não, sabe? São treinadores, cara, que vão precisar de um time de mais força, de mais dinâmica, de mais velocidade. São treinadores que, sabe, pensam futebol dentro de uma caixinha, organização primeira, parte defensiva, é segurar aqui o meu trabalho, é conquistar os resultados, futebol fica pra segundo plano. Só que pra isso, cara, é aquele debate que a gente teve aqui, será que pra isso a gente pode ter no elenco jogadores como Coutinho, como Payet, como Jair, né, que são jogadores mais técnicos, que não vão conseguir entregar sem a bola, essa intensidade, marcação, roubou a bola, transição rápida, sabe? Por isso que eu gosto e tô torcendo muito para o nome do Diniz, pro Diniz acertar com o Vasco. Porque contratando qualquer outro treinador com essa metodologia, irmão, vai ter que acertar na janela. Vai ter que acertar na janela. Eu sei, né, que o Diniz já fez uma avaliação aí pelas informações e teria pedido aí, né, 2 jogadores de meio campo, com mais dinâmica, pontas também. E é isso. Eu acho que realmente o Vasco tem que acertar esse time para qualquer treinador. O ponto é esse. Tem que dar mais dinâmica para esse time. Infelizmente, por exemplo, o Lloyd, que vem, né, contribuindo com alguma coisa, é o único ponto que a gente tem. Esse cara de atacar espaço. E a gente viu como é que é importante você ter esse tipo de característica, por exemplo, para jogar fora de casa, como foi contra o Palmeiras, né? Que é um time melhor, estava melhor fisicamente, campo neutro, Brasília, praticamente o Vasco ali, né, jogando fora de casa, vou dizer, pela qualidade técnica do adversário. E o Lloyd estava bem até o momento que ele aguentou, depois saiu lesionado e me parece que não vai jogar hoje, né, a família vascaína. Então assim, cara, eu tô torcendo muito para acertar com o Fernando Diniz. E aí a gente tem aqui, mais pontuando, até tava esquecendo, qual seria o nome? Família, dentro das opções, eu não sou a favor de contratar um português desconhecido ou qualquer treinador aí, né, aqui desse mercado sul-americano que nunca trabalhou no Brasil. Não sou a favor. Então, dentro das opções, você pode até me chamar de maluco. Eu ficaria com o Felipe. Aí o Pedrinho, claro, teria que ajustar isso, né, ele ali como treinador até o final do ano,
se tudo correr bem, aí depois até voltar para a função dele, ou claro, eu acho que não cabe, né, ele ser treinador e depois, não dando certo, voltar ali, exercer uma função de diretor, onde já vai ter, né, um relacionamento desgastado, porque os resultados não aconteceram, ele como treinador, então teria que alinhar isso aí. Mas dentro das opções, ficaria com o Felipe, porque eu gostei muito do trabalho do Felipe, apesar do erro do Hugo Moura, muita gente colocando na conta do Felipe, que não pode, olha o campo, mas eu achei um erro técnico, foi um erro do Hugo Moura, que o Souza até comentou isso aqui nos Donos da Bola, ele poderia cortar, tá pressionado, mas pra perna boa dele, leva pra perna boa dele, que pressionou, não deu pra sair jogando, bumba pra lateral, bumba pra frente, não, ele traz pra perna ruim dele e aí faz aquela merda que ele fez. Mas eu achei o Vasco muito organizado no campo e a gente tem que pontuar. O Vasco enfrentou um grande adversário, é o líder da competição, é um time que tomou 3 gols no Campeonato Brasileiro. De repente, jogando daquela forma ali contra um outro adversário, eu tava até vendo o GV, né, dos Donos da Bola aqui do Rio falar isso. Pô, se o Vasco jogasse assim contra o Corinthians, de repente poderia pontuar contra o Ceará da mesma forma. Então eu achei um Vasco bem organizado, claro, que essa questão de jogar sem o Coutinho e sem o Verratti, eu acho que ajudou muito nesse sentido, porque o Vasco ficou um time mais físico. Mas a gente tem aqui essa informação sobre o Fernando Diniz, ó. Fernando Diniz cede e Vasco fica próximo de acertar com o treinador. Nas conversas, o Cruz Maltino fez um esforço, não só financeiro, mas de convicção e trabalho de longo prazo com essa indicação. O técnico não se opõe a rever valores ou projetar gatilhos com melhorias para depois desta temporada e baseado em performance do time. A expectativa é que o acordo aconteça na base de 1 milhão de salário, próximo do que o treinador recebia no Cruzeiro e no Fluminense. É muito dinheiro, hein? É muito dinheiro e, assim, isso é mais uma cobrança, né? Porque você, a gente cobra muito Coutinho, Payet, porque... eu ainda passo um pano pro Coutinho, não vou negar. Mas cobrei ele bastante aqui na última partida que o Vasco jogou bem sem ele. Ele tá pressionado, fica dando chilique em campo. E o Vasco contra o Palmeiras mostrou aí, ó. O Nuno mostrou que pode fazer a função dele tranquilamente. Jogou bem pra caramba. Então, assim, é uma pressão pro Diniz também, né? É 1 milhão, a gente não tá acostumado a pagar isso aí pra treinador. Então, assim, mas eu entendo que é o melhor nome, família, na minha visão, por isso que eu tô torcendo muito. Agora, só repercutir isso aqui rapidamente com vocês, porque não é uma informação daqui do Brasil, vem do México, e a Super Vasco destacou, tá aqui, ó. Imprensa mexicana comenta o interesse do Vasco em Brian Rodrigues. E como, né, a gente teve aí algumas informações das conversas entre Pedrinho e Fernando Diniz, na avaliação do Fernando Diniz, ele teria pedido 2 pontas. E aí não sei se de fato o Vasco levantou a possibilidade de tentar o Brian Rodrigues novamente nessa segunda janela, né? E a imprensa mexicana está destacando aqui mais uma vez, falando que um destino para o Brian Rodrigues pode ser o Vasco da Gama no Brasil. Vasco esse que fez uma oferta, né, nessa primeira janela, mas infelizmente acabou não acontecendo. Eu não conheço nem o Brian Rodrigues, também não conhecia o Bruma, mas a galera que sempre comentou comigo falou, pô, Thiago, seria uma outra parada. Se o Vasco conseguisse contratar esses 2 jogadores, eles iriam contribuir demais, mas eu não conheço nem o Brian e nem o Bruma, né? Vamos ficar no aguardo, porque de fato o Vasco vai precisar aí, claro, se reforçar para a sequência do ano. E aí, família vascaína, a gente chega aqui, né, para trocar uma ideia sobre o jogo de hoje contra o Puerto Cabello, falando, né, do resultado de ontem. Eu não esperava, né, a vitória do Lanús. Como eu disse, não acompanhei a partida, vi agora poucas estatísticas, né, sei lá, 12 chutes do Melgar, né, nenhum no gol, teve mais posse de bola no Melgar, acho que foi em torno de 60%, mas o Lanús conseguiu, né, a vitória, chegou a 8 pontos. E aí, aquele papo, né, cara? O Carille, que sempre mandou, na maioria das vezes, né, podemos dizer assim, muito mal ali nas coletivas, nessa contra o Lanús, ou também no empate na vitória sobre o Puerto Cabello e no empate contra o Lanús, o Carille, pelo amor de Deus, né? Pô, me criticaram, me vaiaram quando a gente ganhou. Não é isso, né? A vaia não foi nesse sentido. A vaia foi porque o torcedor estava entendendo que era importante ganhar com mais gols para construir saldo de gols. Porque nesse momento, o Vasco marcou 4 gols e sofreu 3, saldo 1. E o Lanús marcou 6 vezes, né? E levou 2 gols, ou seja, saldo 4, né? Que é outro critério de desempate. E depois o empate contra o Lanús, né, a gente deixou escapar ali uma possibilidade muito importante, né, de na ocasião assumir a liderança do grupo. Mas assim, família, o que tem que acontecer hoje? O Lanús fez o que o Vasco não fez, certo? Que é ganhar do Melgar fora. E o Vasco vai ter que fazer o que o Lanús não fez, que é ganhar do Puerto Cabello fora. E aí chegar a 8 pontos. Eu tava imaginando aqui um outro cenário, né, que era um empate, pelo menos, né, Lanús e Melgar. O Vasco teria que ganhar hoje, assumir ali a liderança do grupo.
o Lanús ficaria, né, no caso, com 6 pontos, não é isso? 6 pontos. E aí seria uma outra realidade, uma outra dinâmica de jogo jogando na Argentina, né? Porque seria um Vasco, talvez ali, né, segurando um pouco mais, aproveitando os contra-ataques, né? A obrigação de ganhar seria do Lanús, teria que se atirar para o ataque, aí o Vasco poderia aproveitar os espaços. Nesse cenário aqui, né, o empate não seria tão interessante para o Vasco. Não é verdade? Porque na última rodada, né, pensando na primeira colocação, é claro, na última rodada o Lanús vai encarar o Puerto Cabello em casa. Vitória certa. Vitória certa. E o Vasco jogaria contra o Melgar, né, em casa, que aí é um adversário mais complicado e ainda mais se sonhar ainda, né, com a terceira colocação. Porque, de repente, o Vasco perdendo para o Lanús ou não ganhando hoje, se complica e a vaga para o segundo colocado, melhor dizendo, terceiro colocado da Libertadores. A vaga para a segunda colocação aqui vai ficar aberta. Então o Vasco se complicou muito, né, por ter ganhado de pouco do Puerto Cabello e por ter empatado com o Lanús. Mas esse é o papo. Fazer hoje o que o Lanús não fez. Ganhar fora de casa do Puerto Cabello. E aí, família, o time titular do Vasco, provável Vasco, tá na tela para vocês, segundo o GE. Léo Jardim, melhor goleiro do Brasil. PH, João Vitor, Luiz Gustavo, toda a sorte do mundo. Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho ou Tietê. Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verrete. Eu sinceramente, tá? Você pode até me chamar de iludido, mas 100%, eu entraria com o Lodge. Eu acho que ele não... Né, depois mais tarde, né, a gente vai ver se ele vai estar à disposição. Até acredito que não, mas eu entraria com o Lodge porque ele merece. E não é porque tá jogando muito, é porque é um jogador que dá essa dinâmica pro Vasco, traz essa dinâmica de você dar um passe em profundidade, de ele ganhar em velocidade, né? Poderia jogar aqui pelo lado direito, porque ele mesmo já falou que joga pelos dois lados, né? Ele vem jogando mais pelo lado esquerdo, então eu entraria assim com o Lodge, falando do time titular, tá? Porque vocês sabem a minha opinião. Acho que o Vasco tem que priorizar o Campeonato Brasileiro e eu pouparia aqui vários desses jogadores. Eu pouparia um PH, João Vitor, Lucas Piton, Hugo Moura tá precisando ser poupado, né? Vem numa pegada aí, é um jogador que precisa muito da condição física para performar, para jogar bem, então vem se doando muito nas partidas. Pouparia o Nuno. Aí é moleque novo, até botaria para jogar. E Coutinho e Verrete, né? E ficariam aqui na minha escalação para iniciar o jogo, porque não jogaram contra o Palmeiras. Mas já que o Vasco entende que é importante o jogo, de fato e vai com força máxima, é complicado, porque, né, a gente tem uma sequência muito difícil aí no Campeonato Brasileiro, que vai encarar o Vitória fora de casa, e a gente sabe de toda a dificuldade que a gente tem jogando fora de casa. Mas é isso, família. Em relação aqui à escalação, é a mesma escalação que teve muita dificuldade, né, tirando aqui o Matheus Carvalho ou o Tietê, porque jogou o Jair contra o Operário, quero dizer, e o Vasco teve muita dificuldade de ser um time lento, um time que não consegue imprimir velocidade, como foi, né, contra o Palmeiras. Então, você entende, um time mais qualificado, um time melhor, né, treinado, podemos dizer assim, e o Operário, com toda a dificuldade que tem, mesmo assim o Vasco não conseguia contra-atacar. O Vasco não conseguia aproveitar os espaços. Já contra o Palmeiras, aproveitou melhor. Por quê? Jogadores mais leves. E aí hoje tem o Coutinho e o Verrete de longe. Claro que eles não atrapalham em nada, mas precisam ter do lado deles jogadores que possam contribuir com essa dinâmica. O Nuno tem uma certa velocidade, mas você pode observar, vai acabar o primeiro tempo cansado. Thiago, por que você acha que ele aguentou mais contra o Palmeiras? Porque ele não fez tanto corredor, né? Ele jogou mais pelo centro do campo. Quem estava fazendo o corredor pelo lado esquerdo era o Lodge. Então aqui, né, dava aquele miguezinho, auxiliava na marcação. Onde você faz corredor direto, irmão, bate e volta, bate e volta, bate e volta, eu entendo que você cansa muito mais. Então, família, é isso, né? Independente aqui do time titular, da galera que vai entrar, dos jogadores que vão estar em campo, né, eu acho que é um jogo importante. Claro, visando a classificação, o Vasco tem que ganhar, não pode negociar o resultado. Qualquer outro resultado vai ser terrível, até pensando na segunda colocação e também para tirar nessa zica aí de 6 jogos, né, sem ganhar. Então, vamos juntos. Fui!